A paz do Senhor, seja bem-vindo, bem-vindo à nossa leitura bíblica diária. Se você ainda não sabe, nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo desse ano em pequenas porções diárias. E a gente começou em Gênesis e, se Deus permitir, terminaremos em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia. E hoje nós vamos continuar aqui a história de Israel no período dos reis. Estamos lendo 1 Reis e hoje nós vamos ler do capítulo 15 até o 17. Hoje é dia 16 de abril. Que Deus abençoe a sua vida e eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que Ele te abençoe em você estar ouvindo ou lendo esta palavra, este momento. E que o Espírito Santo também abençoe você para que você também possa compartilhar com outras pessoas essa leitura e fazer um esforço de trazer alguém para ler a palavra de Deus junto com você, nessa corrente do bem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu joinha, também deixe um comentário. Ou seja, fortaleça o canal, não por mim, nem por você, por aqueles que ainda não conhecem, tá bem? Conto com você. 1 Reis, capítulo 15, versículo 1. Abias reina em Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Só lembrando, gente, que lá no meu Telegram eu tenho um vídeo explicando este período dos reis. E também tem lá um vídeo falando sobre o templo, 3D do templo. Tá muito bonito. Então vai lá no Telegram e assista isso, tá bem? Versículo 2. Reinou por 3 anos em Jerusalém e sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus, como os seus antepassados de Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. Veja que a Bíblia não esconde os erros daqueles que são homens de Deus, mulheres de Deus, né? Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, tudo o que ele fez, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Asa reina em Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azerá. Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Cédron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo o ouro que restava na tesouraria do templo e no palácio real, enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Ezion, com a prata e o ouro, e a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envie um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz.
Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet, Maaca e todo o Quinerete, bem como a terra de Naftali. Quando Baasa, rei de Israel, soube que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras, a madeira e também a madeira usada por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, a extensão do seu poder, tudo aquilo que ele fez e o nome das cidades que ele construiu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice, sofreu de uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá foi seu sucessor. Nadab reina em Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no segundo ano do segundo reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por 2 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadab e o assassinou, enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías em Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Baasa reina em Israel. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei do norte. Só lembrando que essa galera toda é família, viu, gente? É o povo de Deus, povo de Israel, né? Que doideira, né? Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Capítulo 16. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baasa pelo profeta Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó a fim de torná-lo líder do meu povo Israel, mas você seguiu o exemplo de Jeroboão, provocou minha ira ao fazer meu povo Israel pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morarem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo... Deixa eu ler de novo o versículo 4. Os membros da família de Baasa que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Meu Deus! Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão do seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Baasa morreu, se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Elá reina em Israel. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 20º ano. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 2 anos. Então Zinri, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele.
Certo dia em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou sucessor de Elá. Logo que Zinri subiu ao poder, matou toda a família de Baasa. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zinri destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho haviam cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Zinri reina em Israel. Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filistéia de Gibeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, e também naquele dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel para Gibeton. De Gibeton a Tirza, cercou a cidade. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio. Ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a sua conspiração estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Onri reina em Israel. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar rei Tibni, filho de Ginat, e a outra metade apoiava Onri. Os partidários de Onri derrotaram os de Tibni, filho de Ginat. Tibni morreu e Onri se tornou rei. Onri começou seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza. Então Onri comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, por homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Tá bom, aqui então você já descobre a origem do nome da cidade de Samaria. É em homenagem a quem era dono do monte, um homem chamado Semer. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Onri morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. Se até aqui estava ruim, gente, vocês vão ver agora o que vai acontecer. E aqui vai entrar um personagem nessa história que é engraçado. Ele aparece aqui e depois ele some também. E aí na sequência vem um outro homem. Nós estamos falando de Elias, o profeta Elias, um profeta muito importante, que foi levantado por Deus exatamente nessa transição do reinado de Onri, que é o pai de Acabe. Acabe é aquele que casou com Jezabel. Esse aqui então vai ser o pior de todos os reis de Israel. Acabe reina em Israel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E, como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro Acabe construiu um templo
e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Azerá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Ou seja, ele fez mais coisas ruins do que todos os outros reis. Versículo 34. Durante o reinado de Acabe, Hiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a construção e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitido por meio de Josué, filho de Num. Gente, estamos aqui centenas de anos na frente, mas o que Deus falou lá atrás está se cumprindo, que quem reconstruísse Jericó pagaria com a vida. Elias é alimentado por corvos. Capítulo 17. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe. Assim começa a história de Elias, a gente não sabe nada dele. Isso começa desse jeito aqui. Tão certo como vive o Senhor, rei de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Olha que homem vigoroso na fé. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à noite, e ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía gota alguma de chuva em qualquer parte da cidade ou da terra de Israel. A viúva de Sarepta. Então Elias ouviu a mensagem do Senhor que disse: vá em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa, tem apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Cidade de Sarepta, a viúva de Sarepta, alimenta Elias, e Elias vai ser usado por Deus para multiplicar o azeite da viúva. Olha só. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias e a mulher e a família dela tiveram alimento por muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar o meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a essa viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permita que a vida volte a este menino.
O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Glória a Deus, louvado seja o nosso Pai. Deus abençoe, deixe seu like, seu joinha, como eu disse, se inscreva no canal, compartilhe e não perca as leituras. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.